Eu vou dar dois avisos sobre o colóquio. Primeiro, dar as boas-vindas, que a gente está começando o ciclo de colóquios 2021, desse primeiro semestre letivo. Eu quero dar dois avisos antes. Primeiro, sobre os certificados, o Rodrigo Pereira, professor do Instituto, ele vai colocar ali no chat um modelo que vocês têm que fazer. Vocês só substituam, por favor, o nome, enfim, pelo seu nome, sua identidade, IDUF, o seu e-mail, mas mantenham aquele padrão que o Rodrigo vai postar no chat, tá? Porque a gente tem um programa que faz isso de maneira mais automatizada, e mantenham isso daí para não dar problema. Outro aviso é sobre as perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, coloca o nome no chat, falando que tem alguma pergunta, que quando o Fábio terminar a apresentação dele, a gente chama, você habilita o seu microfone e faz a pergunta. Ou então, se preferir, tiver alguma dificuldade técnica também, pode botar a pergunta diretamente no chat, tá? Que aí a gente lê para o Fábio, tá certo? Então, agradecer já de antemão o Fábio por ter se propor, a gente fez o convite, ele assentou prontamente de iniciar esse ciclo de colóquios. Então, o colóquio de hoje é com o professor Fábio Reis. Algumas informações sobre a carreira dele: ele fez a graduação, mestrado e o doutorado na PUC-Rio, que é há bastante tempo professor do Instituto de Física da UF, né? Hoje é professor titular, também cientista do nosso estado, pela FAPERJ, há muitos anos também pesquisador por produtividade pela CNPq, se eu não me engano, hoje em dia ele é nível 1C, e ele trabalha sempre com modelos de mecânica estatística, principalmente em aplicações em sistema fora do equilíbrio e transporte. E ele vai apresentar hoje um trabalho, não só alguns trabalhos dele, como também um trabalho que ele publicou em outubro do ano passado, na revista Science, para dar uma noção da importância. A UF tem 60 anos, está fazendo 60 anos de vida. Essa foi a primeira Science da UF, né, da Instituto, de todos os institutos da UF, sendo fora de grandes colaborações, né. Já tiveram duas ali dentro de grandes colaborações, mas essa é a primeira fora de uma grande colaboração. Bom, Fábio, obrigado mais uma vez, e a palavra é toda sua. Certo. Bom, obrigado, Vinícius, pela introdução. Eu agradeço a toda a comissão do colóquio, não só pelo convite para apresentar esse primeiro colóquio, mas também por vocês terem se disposto a coordenar esse evento, de organizar esse evento, que eu acho que é muito importante para o Instituto, essa regularidade de colóquios, tanto para os professores conhecerem diferentes áreas de pesquisa, conhecerem a qualidade de trabalho que está sendo feito internamente e externamente, e também para os alunos. É muito importante para os estudantes poderem acompanhar o que está sendo feito, o que é importante, tanto fora quanto dentro da instituição. Bom, então vamos à apresentação. Eu vou usar aqui um conjunto de slides que talvez algumas pessoas já tenham visto lá no YouTube, que aquela apresentação foi feita a pedido da SBF. Tá? Vou falar sobre o trabalho que foi publicado na Science, esse é o principal conteúdo dessa apresentação, mas se tiver assim, uns 5, 10 minutos finais, eu falo um pouco sobre outros trabalhos que eu tenho feito nessa linha de mecânica estatística fora do equilíbrio, aplicada a problemas de superfícies, que o Vinícius até comentou na introdução. Bom, o trabalho foi feito em colaboração com um grupo da Penn State, nos Estados Unidos. Comecei a trabalhar com eles nesse problema em 2018, numa visita em 2018. Já tinha uma colaboração antiga com a Sue Brantley, que
professora do Departamento de Geociências e é diretora de um Centro de Ciências Ambientais da universidade. A primeira vez que eu fui lá foi em 2014 e tivemos 2 publicações anteriores a essa, e naquela ocasião eu comecei a participar dessa colaboração. Grande parte do trabalho foi feito pelo Shin, inclusive em alguns pontos conversando comigo sobre a modelagem, dando sugestões aqui e ali. E o Peter também participou bastante da parte do trabalho experimental, um pouco do trabalho de campo também, e a Su foi a principal coordenadora, na verdade, a coordenadora desse projeto. Bom, eu vou fazer uma introdução aqui ao assunto, considerando que a maioria das pessoas, a maioria desse público físico não tem experiência com geociências, então é bom definir vários termos que nós usamos ao longo dessa apresentação. Primeiro é o intemperismo, em inglês weathering. Na prática eu acabo usando com muita frequência o termo em inglês pelo fato de que meus colaboradores nessa área são todos estrangeiros. Bom, e talvez para algumas pessoas de geociências a tradução possa variar um pouco dessa que eu usei de intemperismo. Mas esse conceito se refere aos processos físicos e químicos que alteram rochas e minerais na superfície da Terra. E que têm que ser considerados, para se entender a forma da superfície da Terra, eles têm que ser considerados em diversas escalas de comprimento. Então, nós podemos pegar aqui exemplos de uma caverna onde as reações e transporte de fluidos em pequenas escalas de centímetros ou milímetros, alteram a formação de rochas até escalas de quilômetros, tá? Em que a superfície da Terra seja moldada. Então, o acoplamento entre essas diferentes escalas, e inclusive escalas microscópicas, é importante para se entender a formação da superfície da Terra. Bom, o nosso objetivo aqui é discutir o temperismo de pirita. O que é a pirita? É o cristal de sulfeto de ferro, que, como vocês veem aqui, tem uma aparência de ouro, dourada, tá? Por isso ela é conhecida como ouro de tolo, muitas vezes pode ser confundida com ouro. Esse é o sulfeto mineral mais abundante na superfície terrestre. Então, por isso ele tem um papel importante no ciclo do enxofre, do ferro e de outros elementos químicos na crosta terrestre. O próximo da crosta terrestre. Bem, a pirita ela reage facilmente com água e com oxigênio. Tá? Essas reações produzem sulfato, tiosulfato, dependendo da reação que ocorre, hidróxidos, óxido de ferro. Então, por isso, você já vê que ela vai ter um efeito importante, essas reações têm um efeito importante no ciclo desses outros de elementos como o oxigênio. Tá? E, indiretamente, ela acaba afetando também o ciclo de carbono, que é uma das questões mais importantes hoje em dia para se entender o aquecimento global ou para se reduzir o aquecimento global. Então, nessa figura aqui eu coloco várias partes, eu apresento várias partes do ciclo do enxofre. Então, o elemento ele é trocado, tá? Entre do magma para a crosta terrestre, daí para a atmosfera, alguns íons de enxofre
eles são absorvidos na água, vão para as águas tanto de oceano quanto de rios. Então, existe uma série de processos físicos e químicos ocorrendo próximo da superfície terrestre que envolvem o enxofre, tá? Que é um dos elementos da pirita. Bom, um dos problemas sérios da dissolução da pirita é o fato de que ela pode acidificar solos e águas. Como eu tinha mostrado no slide anterior, ou tinha comentado no slide anterior, uma das reações comuns da pirita produz íon sulfato, tá? Que é o íon do ácido sulfúrico. Então, isso provoca uma séria acidificação da água, tá? Que dissolve a pirita. Então, por exemplo, se a pirita estiver exposta numa mina, onde foram procurar outros metais, outros elementos, tá? E na rocha havia pirita, aí a pirita é abandonada, tá? Fica exposta, tá? Naturalmente a oxidação dela vai acidificar os solos e as águas. Isso pior ainda quando ela está exposta, porque existem bactérias que podem metabolizar a pirita. Então, a oxidação, nesse caso, pode se tornar centenas ou milhares de vezes mais rápida, tá? Quando a pirita está exposta. Então, essa acidificação é maior ainda e isso se revela na saída de minas, tá? Com pelo fluxo de água ferruginosa, tá? Como mostra aqui nessas figuras, como eu mostrei aqui nessas figuras. Bom, agora vamos ao trabalho efetivamente que nós fizemos. Essa investigação do interperíodo de pirita foi realizado no Observatório de Cheio Rios, lá na Pensilvânia, que é um observatório onde esse grupo da Penn State e grupos de outras universidades dos Estados Unidos realizam vários trabalhos científicos. Esse pela proximidade, é o de principal interesse do pessoal lá da Penn State, dos pesquisadores de lá. Bom, aqui tem a localização no mapa desse observatório e aqui do lado a topografia da região. Então, regiões mais altas aqui em cor mais escura, em marrom, regiões mais baixas, próximas desse rio, em verde. Tá? E eles exploraram duas regiões, uma no vale, tá? Que está marcada aqui como CZMW10, e uma em uma colina, tá? CZMW8. Nessas duas eles procuraram identificar como é que a concentração de pirita em profundidade, cavando buracos, tá? E verificando como é que é a constituição da rocha, tá? Abaixo da terra, abaixo da superfície da terra. Bem, aqui nesse esquema, o trabalho, eu acho que fica um pouco mais claro, uma forma esquemática de mostrar o que eles fizeram. Tá? Então aqui eu mostro nesse esquema tanto a região da colina quanto a região do vale, tá? Os dois poços que eles cavaram, esses dois buracos. A rocha é o chamado shale em inglês. Muitas pessoas no Brasil usam o termo shale para designar essa rocha. O termo em português correto é folhelho, tá? Mas, pelo que eu já vi, não é muito usado pelas pessoas da área de geociências. Poucas pessoas usam esse termo. Esse tipo de rocha desperta muito interesse de geofísicos e até de empresas,
porque frequentemente ela contém petróleo. Então, existem procedimentos para retirar o petróleo dessas rochas. O petróleo fica confinado nos poros e retirado dessas rochas. Na Pensilvânia, isso é uma coisa que é feita por várias indústrias. Bem, essa é uma rocha sedimentar. Naquele local, ela foi depositada, essa rocha surgiu há mais de 400 milhões de anos, então é uma rocha, um solo são bastante antigos. Bem, esses buracos que eles cavaram tinham profundidades em torno de 30 metros, então com isso eles podiam explorar o que acontecia desde a superfície do solo até a rocha matriz, que é a rocha original, aqui embaixo, indicada em azul, que não foi alterada quimicamente ainda. E aqui nós vemos as outras camadas, tá, superiores, que são geralmente chamadas a camada de solo e a camada de rocha fragmentada. Bom, e aqui eu mostro a passagem do trabalho de campo para o trabalho de laboratório. Então, essa primeira imagem ela é obtida a partir de um conjunto, foi obtida a partir de um conjunto de fotografias do interior daqueles buracos, da parede daqueles buracos. Então, com esse conjunto de fotos, tá, que foram combinadas umas com as outras, foram anexadas umas às outras, eles conseguiram ver, por exemplo, qual era o espaçamento médio entre fraturas, verificam que o espaçamento médio entre fraturas depende da profundidade, tá? Não tem uma variação muito grande, não, sempre na faixa de 1 até 10 centímetros, tá? Mas tem uma dependência com a profundidade. E em profundidades entre 15 e 16 metros, eles observam que existe pirita. Ou seja, coletando fragmentos de rocha em diferentes profundidades, identificam que somente nesse intervalo de profundidade de 1 metro existe a pirita. Bom, e aí, nesses fragmentos de rocha coletados nessa região e em outras regiões também, eles, tá, como mostra aqui essa lupa, fizeram uma análise mais detalhada, tá, em diversos pontos daqueles fragmentos. Muitas vezes esses fragmentos foram retirados com cuidado para que fossem preservadas as interfaces onde existisse uma fratura. Então, por exemplo, nessa imagem central, eu digo que aqui em cima existe uma fratura, porque o fragmento foi retirado com o devido cuidado para que aquele ponto onde havia uma fratura original da rocha, ele fosse preservado, ou ele fosse bem identificado na hora que se fizesse a análise em laboratório. Bem, e aí no laboratório, eles fazem alguns furos milimétricos, tá, de diâmetro milimétrico, para identificar quais são os minerais presentes em cada ponto daqueles fragmentos. E aí acontece uma coisa interessante, que eles verificam num fragmento como esse, tá, que os pontos mais próximos da fratura são pontos onde a pirita já foi oxidada, como esses aqui, esses pontos onde foram marcados com amarelo. A cor amarela aí está indicando, de acordo com o software que produziu essa imagem, está indicando presença de oxigênio, tá, no sólido, no material sólido. Isso significa que houve oxidação da pirita. Já nesse ponto mais distante da fratura, essa parte aqui debaixo
desse fragmento foi quebrada artificialmente, mas essa parte aqui, mais distante da fratura, ainda tem pirita não oxidada. Então, e existem regiões intermediárias. Por exemplo, nesse ponto aqui, eles separaram uma pequena amostra próxima de um grão de pirita, parcialmente oxidado, e aí numa imagem de 100, tá, de microscopia de varredura, eles observam que formou-se uma camada de óxido ou hidróxido, não dá para identificar precisamente o elemento, né, por enquanto nessa imagem, tá, uma camada de óxido ou de hidróxido sobre a pirita, que é identificada aqui em verde pela presença de enxofre. Bom, informações que eles obtiveram sobre esses fragmentos de rocha são mostradas aqui. Deixa eu centralizar essa imagem. A concentração de pirita nessas rochas é pequena, 0,2, 0,3%. A porosidade também é bem pequena. E uma coisa importante os menores poros desses fragmentos, não só daquele que eu mostrei para vocês, mas de vários outros fragmentos que eles coletaram, têm diâmetros em torno de 20 nanômetros. Alguns são até menores que esses. Como esses poros são muito pequenos, eles puderam concluir que não há passagem de bactérias. Então, a oxidação não se dá por influência de bactérias. Ela se deve a fatores abióticos. Tá? Então, certamente, reações com oxigênio e água. Bem, aí eles listam uma série de reações possíveis para a pirita, com oxigênio e com água. Reações que já são conhecidas por trabalhos de laboratório e produzindo, como eu falei, o íon sulfato, íons H+, evidentemente, que é responsáveis pela acidificação. Pode haver produção de tiosulfato, dependendo da reação que ocorrer ali. Pode haver precipitação de hidróxido de ferro, tá? Como, dependendo da reação, o ferro, os íons de ferro podem ser solubilizados também. Então, o próximo passo seria identificar quais são as principais reações que ocorrem nesse problema, as principais reações da pirita nesses fragmentos de rocha. Bem, aí eles passaram, então, deixa eu novamente tentar aqui centralizar a tela, acho que melhorou um pouco. Eles passaram para a investigação microscópica usando microscopia de transmissão, para ver tentar entender quais eram os elementos presentes, quais eram os materiais presentes lá naqueles pontos onde havia pirita e havia uma parte dela que tinha sido oxidada. O que eles identificam, né, com a microscopia de transmissão é a formação de hidróxido de ferro sólido, tá? Aqui sobre a pirita, aqui em cor mais clara, nessa imagem A, essa parte aqui em cor mais clara, é um grão de pirita. Então, forma-se o hidróxido de ferro. Depois, esse hidróxido de ferro, parte dele foi convertido em guetita. Mas, então, isso permite que eles identifiquem como principal reação que esteja ocorrendo nesse sistema essa reação aqui, onde a pirita reage com oxigênio dissolvido na água, produzindo íons sulfato, que vão para a solução, e produzindo hidróxido de ferro 3, sólido. Bem, as outras reações foram excluídas porque não havia evidência de íons de ferro na solução ou íons de ferro precipitados quando a amostra foi seca. Então,
Isso eliminou uma das reações e não havia não havia tiosulfato, que é um outro íon que pode ser produzido pelas reações da pirita. Então, com isso, combinando essas imagens e essa análise química, eles concluíram que a principal reação que estava ocorrendo era essa que foi apresentada aqui embaixo. Bom, agora eu vou procurar mostrar para vocês o que a gente espera da rocha e do solo em escala geológica para entender o que está acontecendo nesse sistema. Então, no próximo slide, eu explico esses passos. Bem, aqui tem um esquema mostrando aquelas camadas da superfície terrestre, as camadas sobre a rocha, que eu identifiquei no slide anterior, onde mostrei os buracos que eles cavaram para fazer a pesquisa geológica ou geoquímica. Aqui embaixo nós temos a rocha matriz, que surgiu, produzida lá naquele local por sedimentação há mais de 400 milhões de anos. Tá? Sobre essa rocha, há a rocha fraturada, tá? Tem aqui a região de rocha fraturada, com essa cor verde petróleo, tá? E aqui a camada superior de solo. Bem, para se entender como é que é a evolução do solo, tá? Uma coisa que frequentemente é feita pelos geoquímicos, geólogos, é observar o que acontece com cristais ou elementos inertes. Então, com a passagem do tempo, tá? Esses cristais ou elementos inertes, eles vão subindo, tá? Em relação à superfície, vão se aproximando da superfície. Qual é a razão disso? A superfície do solo, em contato com a atmosfera, em contato com a chuva, ela está sendo permanentemente erodida. Numa região onde não haja interferência humana, não haja agricultura, por exemplo, essa erosão é bastante lenta. Nessa região, é numa taxa de 2 centímetros a cada 1000 anos. Então, erosão bastante lenta. Em outros pontos da superfície da Terra, por exemplo, no Himalaia, a velocidade de erosão é muito alta, muito mais alta que essa. Mas lá é uma velocidade relativamente pequena, essa velocidade de erosão. Ao mesmo tempo, a rocha matriz, ela sofre um intemperismo porque a água entra no solo, chega até a rocha matriz e reage com os minerais dessa rocha matriz. Da mesma maneira que ela vai reagindo com minerais que estão presentes na camada de rocha fraturada, no solo também. Mas o fato de haver um intemperismo da rocha matriz faz com que ela esteja permanentemente perdendo material, sendo transformada em rocha fraturada. Tá? Então, como eu mostro aqui esquematicamente, o intemperismo da rocha matriz produz rocha fraturada. Tá? E, ao mesmo tempo, existe o uplift, o fenômeno do uplift, que é o levantamento da rocha matriz, tá? Por efeitos tectônicos. Quando o sistema se encontra no chamado estado estacionário, essas velocidades de uplift e a velocidade do intemperismo de rocha matriz e a velocidade de erosão do solo são iguais, de tal maneira que, depois de um intervalo de tempo muito grande, tá? 10 a 5 anos, por exemplo, já seriam 100 mil anos, tá? Que ainda é muito menor do que o tempo de formação daquela rocha. Tá? Então, nesse intervalo de tempo, o que se espera é que os níveis, tá, da superfície, da rocha fraturada e da rocha matriz se mantenham praticamente os mesmos. E existem evidências geológicas, geoquímicas, de que essa região, tá, onde foram feitas essas medidas,
se encontra aproximadamente no estado estacionário, tá? Que é a velocidade desses processos todos, desses 3 processos, tá? Nessas 3 interfaces, aqui a interface entre a Terra, entre o solo e a atmosfera, a interface entre a rocha fraturada, que já é uma rocha que sofreu intemperismo, e a rocha matriz, a rocha original, tá? E a interface entre a rocha matriz e as placas abaixo dela, tá? O que tiver abaixo dela. Então, essas 3 interfaces se movem com aproximadamente a mesma velocidade. Bem, então, daí se conclui o seguinte: se a pirita foi encontrada em uma diferença de profundidade de 1 metro, tá? A partir dessa velocidade de erosão, tá? Essa velocidade com que todas essas interfaces estão se movendo, nós podemos concluir que o tempo de sobrevivência dela no solo é de 50 mil anos. Tá? Isso é obtido simplesmente dividindo essa profundidade de 1 metro, tá? Pela velocidade de erosão. Tá? Como eu mostro aqui. Aqui eu estou mostrando um cristal ou elemento inerte. O cristal ou elemento inerte, ele, como não sofre nenhuma reação, ele vai subindo. Cada um desses grãos, esse aqui, por exemplo, nessa imagem, já aparece aqui em cima. Tá? Ele se deslocou naquele tempo, em 10 a 5 anos, tá? De um certo comprimento. Nesse caso aqui será 2 metros. Tá? Em 10 a 5 anos, tá? Com essa taxa de erosão, ele se desloca 2 metros para cima. Então, com isso, a gente consegue inferir qual deve ser o tempo de sobrevivência da pirita no solo. Bem, mas aí aparece uma inconsistência. Pelo seguinte: concentração de oxigênio na água que chega em profundidade em torno de 0,20 mol por metro cúbico. Isso aí é 75% da concentração máxima de oxigênio na água. Então, é uma concentração alta. E aí nós temos que entender como é que é a oxidação de pirita nessas condições. Bem, no laboratório, se você colocar a pirita na água em contato com o oxigênio, com aquela concentração, então numa concentração alta de oxigênio, sem presença de bactérias, esses grãos de pirita, com diâmetros em torno de 10 micrômetros, são os diâmetros encontrados naquela rocha, ela vai levar 10 anos para oxidar. Aí você pode dizer, mas a oxidação de pirita não é muito rápida? É muito rápida em presença de bactérias. Então eu estou supondo aqui que nós não temos presença de bactérias nesse experimento. Ela leva 10 anos para oxidar. Se tiver bactérias, vai levar 1 mês, ou menos de 1 mês. Tá? Alguns dias para oxidar esses grãos tão pequenos. Bom, mas no ambiente, naqueles fragmentos de rocha que eu mostrei para vocês, que parte da pirita era oxidada, parte não era oxidada. A oxidação, para ela chegar até uma distância grande naquele fragmento que tinha sobre ele uma fratura, em torno de 10 a 4 anos. Ou seja, em 10 a 4 anos, nem toda a pirita é oxidada. Tá? Demora um pouco mais do que isso. Bem, então a gente tem que conseguir explicar essa oxidação lenta da pirita no ambiente. Em resumo, o que nós estamos dizendo aqui é que se a concentração de oxigênio na água no solo é 0,20 mol por metro cúbico, se toda a água com oxigênio que se encontra em profundidade, ela estivesse em contato com a pirita, ela levaria 10 anos para oxidar. Ela não precisaria de todo aquele tempo que nós tínhamos estimado antes. Voltando ao slide anterior, ela não precisaria de 50 mil anos para ser oxidada. Tá?
Aqui tem um intervalo de 10 mil anos. Em 10 mil anos, ela ainda não é completamente oxidada. Então, esse é um ponto importante a ser explicado, porque a concentração de pirita é muito baixa, então, se a água estiver correndo no solo com oxigênio, estiver em contato permanente com a pirita, ela não sobreviveria tanto tempo. Bem, aí é que nós entramos com um modelo, e, na verdade, fui eu que introduzi esse modelo, tá, como possível explicação para esse fenômeno. E aí depois nós fomos obtendo resultados e vendo que realmente havia uma consistência nesse modelo. Aqui eu reproduzo aquele esquema anterior, tá, com aqui a erosão do solo em contato com a atmosfera, tá, a região com a rocha fraturada, tá, e aqui a rocha matriz. Bem, na rocha matriz, tá, não há oxigênio, tá, mas há pirita, indicada por esses quadradinhos amarelos. Tá? A pirita é o ouro de tolo, então aqui eu fiz a indicação com os quadradinhos amarelos. Bem, aqui eu mostro um fragmento de rocha logo acima da rocha matriz. Então é um fragmento, tá, que já está cercado de água, e a água tem oxigênio dissolvido, tá, mas ele ainda contém pirita em todas as regiões. Coloquei aqui um fragmento com uma forma esquemática, quadrada, para simplificar a visualização. Bem, aí a minha ideia é a seguinte: esse fragmento está cercado de água com oxigênio dissolvido, mas esse oxigênio não vai entrar em contato direto com a pirita. Por quê? Porque o fragmento de rocha tem uma porosidade pequena, tem gargalos. Então, é preciso que o oxigênio da água ele difunda nesses poros, tá, para chegar até a pirita. E o processo de difusão, frequentemente, é bastante lento. Tá? Então, como eu mostro aqui, o que deve acontecer depois de 25 mil anos? Bem, aqui, esse fragmento estava 16 metros abaixo da superfície. Tá? Quando se passam 25 mil anos, a estimativa é de que ele tenha subido meio metro. Então, ele está na profundidade de 15,5 metros. Nesse caso, o oxigênio já infiltrou no fragmento, tá? Como mostro aqui nesse esquema, o oxigênio já infiltrou no fragmento e dissolveu a pirita que estava mais próxima da superfície do fragmento, tá? Que tinha contato com a água que estava correndo nas fraturas da rocha, tá? Ou nas fraturas da rocha fraturada, dessa região de rocha fraturada. Bem, passam-se mais 25 mil anos, tá? Completando 50 mil anos, aí esse fragmento já está na altura de 15 metros, abaixo da superfície da Terra, e nesse caso, toda a pirita já foi oxidada, porque nesse caso, o oxigênio já infiltrou completamente aquele fragmento, tá? E houve oxidação completa da pirita, e o hidróxido está sendo representado aqui por esses quadradinhos marrons. Bem, mas, então, aquele esquema anterior, ele foi usado para ilustrar o processo físico que nós esperamos para a oxidação da pirita, que dependa da infiltração lenta de oxigênio nos fragmentos de rocha. Bem, aí nós temos que passar para a parte matemática, para o modelo de reação e difusão. Então, o modelo que eu construí para o processo é um modelo unidimensional. Tá? Então, aqui eu represento um corte daquele fragmento, tá? Com a fratura em x igual a 0. Na fratura, há uma concentração fixa de oxigênio, que é essa concentração CF. Tá? Inicialmente, no fragmento,
a pirita não está oxidada, e eu vou olhar o que acontece com a oxidação até uma posição 5,8 centímetros. Essa distância 5,8 centímetros é metade da distância média, é metade da distância média entre fraturas. Então, como eu tinha mostrado nesse exemplo, ou nesse exemplo esquemático aqui, tá? Exemplo, não, desculpe, como eu tinha mostrado nesse esquema, eu tenho aqui um fragmento de rocha cujo tamanho médio é de 11,6 centímetros. Então, a distância que o oxigênio precisa avançar dentro do fragmento para oxidar toda a pirita é metade desse comprimento. Por isso que aqui nesse esquema, essa distância é 5,8 centímetros. Então, a distância média. Aqui tem a concentração de pirita inicial, tá? Na rocha, e inicialmente a concentração de oxigênio dentro do fragmento é igual a zero, assim que o fragmento desprendeu da rocha matriz, quando começou o processo de intemperismo de outros minerais, mas não ainda da pirita. Bem, aos poucos, pelo contato com o oxigênio aqui na fratura, tá? A pirita vai sendo oxidada, esse L de T indica a região onde a pirita foi completamente oxidada, a distância ao longo da qual ela foi completamente oxidada. Nessa região a concentração Q de pirita é igual a zero, e depois de 50 mil anos o que eu espero é que toda a pirita nesse fragmento tenha sido oxidada, então a frente de oxidação atingiu uma distância de 5,8 centímetros, depois de 50 mil anos. Bem, aí eu escrevo duas equações para essas regiões, a região onde a pirita já foi dissolvida e a região onde ela ainda não foi dissolvida. Para x menor do que L, tá, onde ela já foi completamente dissolvida, eu tenho aqui uma equação de difusão para o oxigênio. Tá? Φ é a porosidade, dE é o coeficiente de difusão efetivo, tá? C é a concentração de oxigênio. E para x maior do que L, onde está ocorrendo reação, eu tenho essas duas equações aqui. Primeiro, a equação de difusão e reação para o oxigênio, tá? Em que a variação temporal da sua concentração tem uma componente, tá, relacionada com a difusão, tá? Tem uma contribuição relacionada à difusão e tem uma outra contribuição de reação, tem uma perda do oxigênio, um consumo do oxigênio devido à reação. E aqui eu tenho a equação para a variação da concentração de pirita. Tá? A pirita é consumida com essa taxa. K é uma constante de taxa, que pode ser comparada com valores experimentais. Supus aqui uma reação de primeira ordem. Φ é a porosidade, SPY é a área por unidade de volume e C é a concentração de oxigênio, porque a reação da pirita depende da concentração local de oxigênio, depende da infiltração do oxigênio. Bem, não vou entrar em detalhes da solução do modelo, mas aqui eu vou colocar apenas um resumo dos resultados. Tá? A distância de infiltração do oxigênio, tá? A distância em que o oxigênio infiltra no fragmento de rocha, é dada por essa equação. Esse fator gama é um fator muito menor do que 1, tá? De maneira que significa que o comprimento de infiltração do oxigênio é bem menor do que se houvesse simplesmente uma difusão efetiva dele, sem reação. O fato de ter a reação freia a entrada do oxigênio. Apesar de a concentração de pirita ser pequena, a concentração de oxigênio é muito pequena. A concentração de oxigênio dissolvido também é muito pequena. Isso faz com que esse fator seja pequeno. Então, a reação limita a propagação da frente de infiltração. Bem, usando aqueles dados para o tempo de sobrevivência no solo, para o tamanho médio dos fragmentos,
eu obtenho esse coeficiente de difusão efetivo. Existem várias medidas de coeficiente de difusão para shale com diferentes porosidades. Tá? E esse valor ele é próximo de valores obtidos para shale com porosidade próxima de 4,5%. Existem medidas com porosidades 2%, 5%, etc. E esse valor está em bom acordo com o que é medido naquela faixa. É claro que existe uma dispersão muito grande nos resultados em laboratório, tá? Mas a ordem de grandeza é perfeitamente consistente. Tá? Então isso aí já é um primeiro suporte para o modelo. Segundo suporte para o modelo é a largura da frente de reação, a largura onde ocorre uma oxidação parcial. Então isso eu não mostrei aqui nesse esquema, mas nessa região aqui, um pouco depois da distância L de T, há uma pequena região, uma estreita região de oxidação parcial. Isso nós conseguimos estimar também com o modelo. Tá? Com o modelo, a largura dessa região de oxidação parcial é entre 1 e 2 milímetros. Tá? Nessa região a gente deve observar fragmentos parcialmente oxidados. E de fato, quando eles fizeram vários buraquinhos no fragmento de rocha, sim, com distâncias menores que 1 centímetro entre um e outro buraco, eles observam que realmente existe uma região aqui de milímetros, de poucos milímetros, onde em alguns pontos a pirita já foi completamente oxidada, em outros ela ainda é encontrada sem oxidação, e em outros, como nessa imagem aqui, a pirita é parcialmente oxidada. Então, a largura da frente de reação real pode ser um pouco diferente dessa, mas ela certamente é dessa ordem de grandeza, tá? 1 a 2 milímetros. Tá? Ela com certeza está abaixo de 1 centímetro, tá? E com certeza também não é muito menor do que 1 milímetro por essas observações que eles fizeram em vários pontos próximos aqui, num raio de aproximadamente meio centímetro. Tá? Então, são dois resultados que mostram a consistência do modelo. Bom, mas aí vem uma segunda parte importante do trabalho. Além de mostrar que os resultados eram consistentes com medidas em laboratório, é interessante a gente ver se o modelo é capaz de prever alguma coisa fora daquele experimento, tá? Fora daquela discussão específica da pirita nos fragmentos de shale oxidada na região de Shale Hills da Pensilvânia. Então, uma pergunta que a Sul me fez quando o modelo tinha sido elaborado foi se ele poderia prever condições para a pirita ser oxidada no solo, tá? Enquanto estava no solo, ou se ela apareceria sem oxidação na superfície. Então, como vocês veem aqui, voltando àquele esquema anterior em que eu mostro o cristal ou elemento inerte, um cristal ou elemento inerte que dissolve muito lentamente, ou que praticamente não reage, tá? Ele chega até a superfície sem reagir, tá? Praticamente sem reagir em comparação com o que ele era lá na rocha matriz. Tá? Se a erosão do solo for muito rápida, o que vai acontecer? Até mesmo a pirita vai chegar na superfície sem reagir, mesmo ela sendo fortemente reativa. Se você tiver uma camada de solo muito estreita e uma velocidade de erosão muito alta, tá? Muitos elementos conseguirão chegar na superfície sem dissolução. Então,
Quando ela me perguntou isso, a primeira coisa que eu fiz foi mostrar para ela, olha, tem uma equação aqui para a velocidade de erosão, tá? E se a velocidade de erosão for maior do que tal valor, dependendo dos outros parâmetros do problema, a pirita vai ser encontrada na superfície. Se a velocidade de erosão for abaixo de tal valor, a pirita vai ser oxidada no solo. Bom, mas ela me perguntou isso e eu falei sobre a velocidade de erosão e nem estava imaginando que o objetivo dela era diferente. O objetivo dela era entender as consequências do modelo para a pirita na época do grande evento de oxidação que ocorreu 2,4 a 2 bilhões de anos atrás. Não foi um único evento, foi uma série de eventos que levaram ao aumento da concentração de oxigênio na atmosfera. Antes do grande evento de oxidação, a concentração de oxigênio na atmosfera era 100 mil vezes menor do que é atualmente. Tá? Havia muito pouco oxigênio, tá? O nível das águas no mar também os mares era relativamente baixo, tá? E essa concentração aumentou muito, principalmente pela fotossíntese realizada pelas chamadas cianobactérias, tá? nesse período. Bem, e existem alguns trabalhos que propõem, que verificaram que houve em um certo período antes do grande evento de oxidação, pouco antes do grande evento de oxidação, houve um período com uma forte acidificação dos oceanos, e a única possível explicação para isso seria o intemperismo de pirita, a oxidação de pirita por bactérias, e ela deveria estar presente na superfície da Terra. Se ela tivesse em rochas, seja rocha matriz, seja rocha fragmentada, dificilmente esse fenômeno aconteceria. Então, esses trabalhos anteriores, eles sugeriam que a pirita deveria chegar até a superfície da Terra, tá? Antes do grande evento de oxidação. O problema é que, mesmo com essa concentração de oxigênio muito mais baixa na atmosfera, antes do grande evento de oxidação, apesar dessa concentração muito baixa, se a água conduzisse o oxigênio em profundidade, tá? Ela poderia oxidar a pirita. Bem, então, visto isso, o importante aqui é lembrar, o grande evento de oxidação ocorreu, tá, muito tempo atrás, foi um aumento de oxigênio na atmosfera, com uma concentração de oxigênio na atmosfera muito mais baixa. Bem, vamos ver o que o modelo, então, pode prever. Como eu disse para vocês, aí a questão é se a pirita é oxidada no solo, tá, na rocha fraturada, ou antes de chegar à superfície da Terra, ou se ela vai aparecer na superfície da Terra, se ela vai chegar até a superfície da Terra e ter contato com a atmosfera e, eventualmente, com bactérias também. Bem, aí a previsão do modelo é que se a distância entre fraturas, tá, sobre 2, metade da distância entre fraturas, for menor do que essa quantidade que está aqui na raiz quadrada, tá, a pirita vai ser oxidada no solo. Tá? Ou seja, dá para o oxigênio infiltrar nos fragmentos de rocha. Se for maior, aí vai sobrar pirita na superfície da Terra. Como eu disse para vocês, quando me perguntaram sobre essa questão, a questão lá de cima, se a pirita é oxidada no solo ou na superfície, eu escrevi essa equação aqui dizendo, se o VE for menor que tal valor, ela vai ser oxidada no solo. Se for maior, chega até a superfície da Terra. Então eu escrevi a equação para o VE. Mas a Su e o Shin modificaram, tá, para essa forma aqui, porque eles estavam querendo entender o grande evento de oxidação, e aí viram que realmente o modelo
funcionou bem para prever o que acontece naquela ocasião, naquela época, ou naquela era. Bem, aqui, nessa equação, o dAq é o coeficiente de difusão do oxigênio na água, tá? Em água livre. Tá? Aqui tem o fator, esse φ elevado a 2,4 é o que dá conta do efeito da porosidade, tá? Quando o oxigênio está infiltrando numa rocha porosa. H é a profundidade do solo. Na verdade, não é a profundidade do solo. H é a distância entre a superfície da Terra e a rocha matriz. E VE é a velocidade de erosão. Bem, primeiro, o que eles fizeram foi o seguinte: aplicar o modelo para outros 2 sítios onde a pirita tinha sido... onde existe pirita em shale e onde havia medidas tanto de velocidade de erosão quanto de tempo de dissolução da pirita na rocha fraturada. Tá? São os observatórios de Eel River, na Califórnia, e um observatório em Taiwan, observatório de Foshan, em Taiwan. Bem, eles pegaram os valores de espaçamento de fraturas, porosidade, tá? Como variáveis relevantes do problema, e considerando a atmosfera atual, a concentração CF do oxigênio dissolvido na água, tá? Com a atmosfera atual, eles obtiveram essas linhas cheias que estão mostradas aqui nesse gráfico, tá? Para cada uma das regiões. O que muda, principalmente de uma região para outra, é a velocidade de erosão do solo. Tá? Então, todas as 3 regiões estão aproximadamente em estado estacionário, então essas velocidades mudam bastante. A menor delas é 0,02 metro por 1000 anos, e a maior delas chega a 2 metros por 1000 anos. Tá? Então, para cada uma dessas regiões, nós temos uma curva diferente relacionando essas 2 quantidades. Bem, e os dados experimentais estão aqui marcados com quadrados. Esse aqui é o de Shale Hills, para ser comparado com a curva de cima. Aqui de Eel River, para ser comparado com a curva intermediária, e aqui o de Foshan, para ser comparado com a curva de baixo. Todos esses 3 pontos estão abaixo da curva. Se eles estão abaixo da curva, isso significa que a pirita é oxidada no solo, naquelas 3 regiões. Então isso aí já é uma extensão interessante do modelo, que ele é capaz de prever em diferentes sítios, tá? Que a pirita deve ser oxidada no solo. O importante é que cada um desses pontos se situe abaixo da curva correspondente a ele, correspondente àquela velocidade de erosão. Como vocês veem aqui, quando a velocidade de erosão aumenta, essa curva, essa quantidade aqui, na raiz quadrada, tende a diminuir. Tá? Por isso vocês veem aqui o abaixamento da curva quando eu vou aumentando a velocidade de erosão. Então, conseguimos descrever o que acontece nesses 3 locais. Em seguida, o que eles fizeram foi usar o modelo com uma concentração de oxigênio 100.000 vezes menor, correspondente ao grande evento de oxidação, ou ao caso anterior ao grande evento de oxidação. Aí essas curvas vêm aqui para baixo, são essas curvas pontilhadas. Tá? As curvas correspondentes a cada uma daquelas regiões. E vocês veem que aí, nesse caso, todos esses pontos correspondentes às 3 regiões estão acima das curvas pontilhadas. Isso nos leva à conclusão de que, antes do grande evento de oxidação, o modelo efetivamente prevê que a pirita chegaria até a superfície da Terra, onde ela rapidamente poderia ser oxidada por bactérias, tá? E, portanto, sendo responsável por acidificação de oceanos. Porque aí, com a oxidação
na superfície da Terra por bactérias, esse processo é bastante rápido. Tá? Então, essa aí foi a principal conquista desse modelo, quer dizer, principal conquista desse modelo porque ele foi capaz de prever alguma coisa inesperada, alguma coisa que não estava assim, no plano inicial, tá? Que era entender o que acontecia em Cheio Rios, tá? O que acontecia na rocha em Cheio Rios. Tá? Bom, como já é meio-dia, eu não vou muito mais à frente do que eu fui até aqui. Eu estava planejando falar um pouco sobre meus trabalhos anteriores em mecânica estatística. Vinícius, o que você acha? Mais 5 minutos, 10 minutos? O que você sugere? Pode continuar mais uns 10 minutos, Fábio, sem problema. Tá bom. Então eu vou tentar passar aqui rapidamente por essa parte. Bem, o que eu falei para vocês, esse trabalho que eu mostrei para vocês é um trabalho em que eu usei uma modelagem de transporte reativo baseada em equações diferenciais, no caso particular em que dava para resolver exatamente essas equações. Tá? Existem muitos modelos de transporte reativo importantes que a gente não consegue resolver analiticamente, parte para cálculos numéricos, mas, como grande parte de vocês deve saber, minha principal especialidade, tá, há 30 anos, desde que eu estava no mestrado, no doutorado, posso até dizer desde a iniciação científica, é mecânica estatística. E nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado muito com mecânica estatística aplicada à ciência de superfícies, vários problemas de interesse em ciência de superfícies. Então aqui eu peguei alguns exemplos desses trabalhos anteriores. Por exemplo, aqui tem resultados de um trabalho que eu fiz com o Tiago Oliveira, que era foi aluno de mestrado e doutorado aqui, depois foi para Viçosa, é professor em Viçosa atualmente, tá? Em que a gente relacionava a rugosidade de filmes finos com a formação de grãos. Então, aqui, por exemplo, eu mostro uma superfície de filmes de óxido de zinco e aqui uma medida da rugosidade dessa superfície em função da janela de visualização. Então você pega uma pequena janela de visualização, corre ao longo da superfície para medir a rugosidade e vê quanto que essa rugosidade, que é simplesmente o desvio padrão de alturas, varia conforme a largura da caixa. Então aí aparecem dois intervalos aqui, um em que a rugosidade cresce muito rapidamente com a largura da caixa, com um expoente próximo de 1, isso aqui é um gráfico log-log, depois uma região onde ela cresce mais lentamente com o tamanho da caixa, tá? Um expoente aqui próximo de 0,16, e depois uma região de saturação. Nós fizemos, em 2007, alguns modelos de deposição de grãos que levam à formação de superfícies como essas aqui. Se você observar em larga escala, você não consegue identificar precisamente a forma dos grãos. Nessa imagem aqui em particular, os grãos têm uma ponta cônica ou piramidal, um pouco diferente do modelo que eu coloquei aqui. Você pode depositar os grãos com diversas formas. E com esses modelos, nós realmente conseguimos reproduzir, tá, aquelas observações em que há dois regimes de variação da rugosidade com a distância. Um regime com uma inclinação próxima de 1 e um segundo regime com uma inclinação menor, que está ligada à chamada classe de universalidade do crescimento. Tá? Se você tiver os grãos mais polidos, arredondados, ou então com forma cônica, piramidal, você já passa a ter um estágio inicial com expoente um pouco menor do que 1, que 0,71, e um expoente baixo em seguida, que reproduz também vários resultados da literatura. Mais recentemente, em 2014, um trabalho que eu fiz com o grupo lá da UFV, coordenado pelo Sucarno Ferreira, nós analisamos superfícies de filmes de telureto de cádmio que ele depositou pela técnica de epitaxia de Rothwell.
E aí, de novo, faz medidas de rugosidade em função da largura da janela. Tá? Aparecem, em alguns casos, 2 daqueles estágios, mas esse resultado não é muito conclusivo. Só que aí, o que nós fizemos foi mostrar que outras grandezas, como distribuições de altura local, de rugosidade, de alturas extremas, podem ser úteis para identificar os mecanismos microscópicos que levam ao enrugamento. Então, aqui a gente mostra a comparação dessas distribuições nesses gráficos de dados experimentais para o telureto de cádmio, para os filmes de telureto de cádmio, ou, se quiser ser mais específico, a superfície dos filmes de telureto de cádmio, e modelos na chamada classe de Carda-Parisi-Zhang, que é uma equação, tá? Propõe uma descrição hidrodinâmica do processo de enrugamento de interfaces. Então, essa aqui foi a primeira medida dessas distribuições em filmes finos, comprovando, tá, essa descrição hidrodinâmica, confirmando essa descrição hidrodinâmica. O nosso principal objetivo nessa área é conseguir, a partir da rugosidade superficial, ou a partir de relações da rugosidade, ou a partir de outras grandezas que caracterizam a morfologia de uma superfície, entender os mecanismos físicos ou químicos que levam ao enrugamento da superfície, que levam à evolução da superfície. Tá? Então, esse trabalho foi interessante nesse sentido, porque ele mostra basicamente como é que é a competição do crescimento de grãos cristalinos para a formação desses filmes. Agora, mais recentemente, 2018, um trabalho com os colegas franceses, a gente desenvolveu um modelo em que o crescimento dos filmes se dá por fluxo difusivo de cátions, uma alta taxa de redução assim que eles entram em contato com o substrato ou com o filme, e uma alta difusão superficial, uma alta mobilidade superficial. Nesse caso, nós produzimos filmes dendríticos, ou seja, filmes que são constituídos por várias folhas que vão crescendo, em parte se propagando na horizontal, em parte propagando para cima, e com uma estrutura auto-organizada. Aqui é uma vista de cima, isso aqui é uma vista lateral do depósito, isso aqui é uma vista ampliada da ponta de uma dessas folhas, tá? Que quando você faz a vista microscópica, você vê que ela é constituída por 3 planos concorrentes que vão se propagando numa direção 1, no espaço. Isso trabalhando com uma rede simples cúbica. Também, recentemente, eu tive desenvolvendo alguns projetos de infiltração em meios porosos fractais, os mais recentes em colaboração com Von Wohler, lá de Minnesota, que nos visitou 2 vezes nos últimos anos. Aqui tem um exemplo de infiltração a partir de um ponto localizado na borda de um desses fractais. Fractais bidimensionais são mais fáceis para mostrar esse processo. E aqui um exemplo de infiltração de soluto em uma borda inteira, tá? Com a frente de infiltração em toda a borda, com a fonte de infiltração em toda a borda desse fractal, e aqui em azul mostrando aproximadamente essa frente de infiltração. E a gente, nesses trabalhos, mostrava a equivalência entre esses problemas de infiltração do soluto em um fluido estático e a infiltração de um fluido viscoso sobre o ar, tá? Sobre uma região que não tenha fluido. Tá? E, por fim, um trabalho recente aqui, que eu também mostro como ilustração, um trabalho de dissolução de grãos de calcita, que eu realizei com o Ismael Carrasco, que é um pós-doc do Instituto, saiu publicado agora no início de 2021. Aqui nós ilustramos, tá, 2 grãos cristalinos diferentes, um quadrado, o primeiro é um cubo perfeito, o segundo é um cubo com alguns degraus, um cubo girado, tá?
de 5 graus em relação aos eixos x, y, z. Então tem alguns degraus nas suas superfícies, e aqui a gente mostra a evolução da dissolução desse cubo. O interessante nesse trabalho é que nós conseguimos prever taxa de dissolução da calcita e energia de ativação, tá? Com um acordo muito bom com experimentos. Então está aqui o valor da taxa de dissolução nesse intervalo aqui. É um intervalo de pouco mais de meia ordem de grandeza, mas isso realmente é observado, tá, nos experimentos. E aqui é o valor, tá, da energia de ativação que nós obtivemos. Bom, e para encerrar, eu vou apresentar aqui brevemente o grupo de pesquisa atual. O grupo de pesquisa atual é constituído por 2 pós-docs, o Ismael, o Tung, que já está aqui há 4 anos, e no doutorado tem o Daniel Malho, o Fábio Guimarães, Daniel já no final do doutorado, Fábio ainda no meio, mas iniciando na pesquisa. No mestrado, o Emanuel, que defende a dissertação na sexta-feira, e o Fábio Queiroz, que está começando o mestrado aqui na física. Na iniciação científica tem o Andrés, talvez alguns de vocês estão na graduação, ou professores que estão na graduação conheçam. Tá? Ele está no último ano de graduação agora, e a Clara, que é da engenharia química. E colaboradores que eu tenho aqui na UF são a Ana Chame. A gente ainda tem discutido alguns trabalhos possíveis, alguns trabalhos correntes, tá, em últimos seminários de grupo. Já tivemos alguns trabalhos, alguns artigos em colaboração em anos passados, entre 2000 e 2007, e o Carlos Pereira, da Engenharia Agrícola e Ambiental. Bom, e fora da UF, vários colaboradores também. Eu já começo pedindo desculpas ao Sidney, que esse slide aqui é um pouco antigo e eu esqueci de colocar ele aqui no mapa. Eu vi que ele está assistindo a apresentação. No início está assistindo a apresentação. Então aqui na UFV, o Tiago Sucarno, tá? E tem lá em Minas também, lá em Ouro Branco, o Sidney, que faltou aqui. Na UFB, o Tiago Assis, o Edwin, que foi aluno de doutorado de lá, agora está esperando uma oportunidade para conseguir um pós-doc. O André Paza, lá de Santa Catarina, com quem eu tenho alguns trabalhos também nessa área de crescimento de filmes finos, tá? Colaborando, tá, nos trabalhos com abordagem teórica de problemas que ele tinha no laboratório, ou resultados que ele obteve lá em laboratório, e principalmente com eletrodeposição. Tá? O Sucarno já trabalha com deposição por vapor, com hot wall. E colaboradores externos, tem aqui vários nos Estados Unidos, o Von e o Chris em Minnesota, o Diogo, tá, em Notre Dame, Universidade de Notre Dame, e a Susan e o Shin lá na Penn State, colaboradores nesse trabalho que eu apresentei para vocês. E outros na França, tá? O Dung e o Rafed, com quem eu já tenho uma colaboração bastante antiga, vários trabalhos publicados com eles, tá? Em geral em crescimento de filmes finos, mas um deles em difusão em meios desordenados. O Olivier Pierre-Louis, que já esteve aqui na UF algumas vezes também, lá de Lyon. Temos colaborado com problemas de crescimento de materiais bidimensionais. O Rodolfo Querno, de Madrid, que acredito que alguns de vocês também conheçam, já esteve aqui na UF também, e o Rafael Huetas, em Granada. Tenho colaborado com ele em 2 trabalhos nesses últimos 2 anos, também em deposição de filmes finos. Bom, e só que, passando um pouco do tempo que o Vinícius tinha me dado, bom, é importante mencionar suporte financeiro, não vou mencionar ao longo dos anos, que foram de diversas agências. Atualmente tem projetos no sediadas da FAPERJ, em que participaram lá da colaboração no projeto Ana, Mohamed, o Afonso, da Engenharia Agrícola. Um projeto mais recente que é o temático da FAPERJ, e para os próximos 3 anos.
para manutenção de infraestrutura, principalmente computacional. Tá? Um projeto do Print Caps, que eu coordeno, tá? Que tem participação do Carlos Pereira, da Engenharia de Biosistemas, e do Cláudio Borer, também de lá. É um projeto de modelagem de interfaces dentro desse tema de mudanças climáticas, então, totalmente relacionado a esse trabalho que eu apresentei para vocês e a outros trabalhos em andamento que eu ilustrei também. Tá? Além das bolsas de produtividade, em termos de infraestrutura, nós temos um laboratório de simulação atualmente com cerca de 100 núcleos, que é importante para dar conta de diversas simulações que o grupo precisa fazer. Já montei esse laboratório há cerca de 20 anos, e é claro que se algum pesquisador do Instituto não tiver acesso a uma infraestrutura computacional no seu grupo, entre os seus colaboradores, muitas vezes o pesquisador pode não participar desses grandes grupos de projetos de INCT, Pronex, etc. Precisar de uma infraestrutura, pode falar comigo. Sempre pode haver a oportunidade de usar o nosso laboratório também, se a pessoa tiver necessidade, não tiver acesso a isso dentro do seu grupo. Tá? Ao longo dos anos, já houve algumas pessoas de fora do laboratório, de fora do meu grupo, dos meus colaboradores diretos, que usaram o laboratório. É sempre bom que isso aconteça para que haja o devido suporte a quem está querendo fazer pesquisa. Tá? Haja oportunidade de suporte para quem está querendo fazer pesquisa de qualidade. Bom, então eu vou parar por aqui. Desculpe ter passado do tempo. Para quem já me conhece há muito tempo, isso é normal. Tá? Já sabe que isso é normal. E fico aí à disposição para perguntas. Se não der para responder todas as perguntas aqui, quiserem fazer algum contato comigo, fiquem à vontade. Ótimo. Agradecer ao Fábio. E, bom, tá aberto para perguntas. Quem tiver qualquer pergunta, basta botar o nome no chat e aí pode habilitar o microfone. Então, só espero eu chamar. Rodrigo, por favor. Opa, oi, Fábio. Obrigado pelo colóquio, é muito legal. Tem muitas perguntas, bom, eu vou fazer como você falou, tentar te contactar depois. Mas uma coisa assim, que me ocorreu aqui agora, eu fiquei um pouquinho confuso, o tamanho médio dos fragmentos de rocha. É um parâmetro ou você tira? É um parâmetro, ele foi medido. Ele é um parâmetro do modelo e você usou um valor medido real, é isso? Sim. Você veja que aqui, nessa imagem, nessa fotografia, em várias profundidades, eles mediram qual era a distância média entre fraturas. Aqui, eles, nesse esquema, eles mostraram a metade da distância entre fraturas. Mas então, com essas imagens, eles conseguem descobrir qual é a distância média entre fraturas. As fraturas aparentes... Sim, digo. Isso flutua muito essa... Essa distância flutua. Bom, muito. Depende da referência. Para um problema de geologia, não flutua muito. Elas ficam entre 1 centímetro e 20 centímetros, um pouco mais de 20 centímetros. Tá? Nessa faixa. Sempre a faixa de centímetros. Tá? No artigo da Science, eu não sei se no artigo principal ou no suplemento, se não me engano, no suplemento, tem a distribuição de espaçamento de fraturas. Tá? Legal, obrigado. E já está, aproveitar que já está nesse slide, eu queria entender um pouco melhor essa figura da direita, da detecção de oxigênio, mas é o que? Íon ou... Isso aqui é imagem de microscopia de varredura. Assim,
pela distância, se não me engano, microscopia de varredura. Eles conseguem, com essa microscopia, identificar quais são as regiões onde há oxigênio e onde há enxofre. Eu não sei te explicar detalhes de como essa identificação é feita, mas eles conseguem identificar onde tem um elemento e onde tem outro. Mas não é íon oxigênio, quer dizer, é algum elemento que tem oxigênio. Pode ser um íon oxigênio, pode ser um elemento, pode ser uma substância contendo oxigênio, certo. Tá? Ou pode... uma substância contendo oxigênio pode ser um óxido ou um hidróxido. Contendo enxofre. Vários sólidos diferentes podem conter enxofre. Então, é isso que eles conseguem distinguir com essa imagem. Legal, obrigado. Tá? Nada. Obrigado a você. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer se inscrever no chat ou mandar a pergunta diretamente? Bom, Fábio, eu tenho uma pergunta. Sim. Até no slide próximo, no slide 14, quando você apresentou o seu modelo, você falou que fez ele de maneira unidimensional. Aí a pergunta que eu tenho você com seus colaboradores, vem alguma necessidade de expandir o modelo ou não? Assim, porque bate bastante bem já com os dados, então, enfim, talvez você já esteja pegando todos os aspectos relevantes para fazer a explicação dos dados experimentais e não é necessário. E se precisar expandir o modelo para outras dimensões, o que você prevê de dificuldade? Bom, estender o modelo para 3 dimensões é possível. A gente fez uma dimensão, a gente teve mais tranquilidade de fazer uma dimensão, porque a maior parte dos fragmentos que eles coletaram eram alongados, como esse daqui. Então, por isso, não houve preocupação no uso de uma dimensão só. Fazer em 3 dimensões, eu acho que é possível também. Eu não sei se nós conseguiríamos resolver analiticamente, mas numericamente poderia resolver, e eu não acredito que houvesse, que haja grande diferença. O que eu já estendi nesse modelo foi o mecanismo de reação. Essa reação, com essa taxa que eu mostro aqui, ela é proporcional à concentração de oxigênio. Existem amostras de pirita dissolvidas em laboratório que dissolvem com uma lei de primeira ordem como essa, tá? Uma taxa de reação de primeira ordem na concentração do oxigênio. Mas existem muitos experimentos, até a maioria deles sugere uma relação com concentração elevada ao meio. Isso a gente não colocou no artigo, mas eu já fiz as contas com uma ordem de reação 1,5 no modelo unidimensional, e a diferença é pequena. A largura da frente de reação fica um pouco menor do que essa. O coeficiente de difusão efetivo ele não muda, continua tendo o mesmo valor, mas há uma pequena mudança nos resultados, mas não é uma mudança de ordem de grandeza. Certo, porque realmente já, como você mostrou lá atrás, quando faz previsões, bate bastante bem já com os resultados experimentais. E só mais uma coisa, porque você acha que coloca a velocidade de erosão, né, no seu modelo, isso aí foram seus colegas ali que provavelmente geofísicos, né, que eles passam esse valor para você, correto? Sim. Nem foram o Su e Xin que obtiveram essa velocidade de erosão. Foram trabalhos anteriores feitos naquele local. Não sei se esses trabalhos tiveram colaboração deles, que fizeram essas medidas. Porque esses dados acabam vindo da composição de vários resultados independentes.
Então, tem grupos que focam, por exemplo, em cristais inertes, como é que é a evolução deles para, por exemplo, obter essas velocidades de erosão. Tem outros que focam em isótopos. Isótopos de urânio, por exemplo, que é que material um elemento que desintegra. Tá? Então, tem gente que faz trabalhos com isso, usa o urânio como um elemento para medir velocidades de erosão, velocidade de intemperismo. Então, aí entram técnicas de física nuclear. Tá? Legal, tá bom. Obrigado, Fábio. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer ao Fábio? Bom, pelo visto não. Agradecer, então, o Fábio mais uma vez por ter aceitado o convite. Sempre acho muito interessante esse tipo de seminário que mostra como física pode entrar em diversas regiões, né? Porque esse é claramente um trabalho em conjunto ali com geofísica, etc. Então, obrigado ao Fábio, agradecer novamente. Só lembrar a todos que semana que vem a gente não tem colóquio devido ao carnaval. E obrigado mais uma vez, Fábio. Tá bom, obrigado a todos vocês pela participação aqui. Estou vendo os comentários aqui nos agradecimentos, agradeço a todos vocês. E, como eu disse, tendo